subsídios. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos inscritos aqui no canal Rascunho DBD. Nós estaremos nesta oportunidade comentando a lição de número 3, lição da classe dos jovens, que tem como título Fé para crer que Deus existe. Deixa eu confirmar aqui. Fé para crer que Deus existe, não é? Logo nós vamos estudar teologia ou teontologia. Teologia é estudo sobre Deus. Teontologia fala sobre a natureza de Deus, tá certo? Quando eu falo de teologia, eu estou falando de Deus propriamente dito. Quando eu estou falando de teontologia, eu estou tratando da natureza de Deus, né? E querendo ou não, está intrinsecamente ligado o assunto no outro, porque quando vamos tratar dessa questão de Deus, nós vamos ter que trabalhar também essa questão do ateísmo, vamos trabalhar a questão daqueles que negam e das correntes de pensamentos filosóficas que tentam deturpar o conceito e a existência de Deus, né? Na verdade não é conceito, né? Na verdade eles tentam deturpar a existência de Deus Todo-Poderoso, de um Deus glorioso, de um Deus imanente, né? Então nós vamos trabalhar essa proposta, né? Nós vamos trabalhar as doutrinas que creem na existência de Deus, também, como diz aqui nos objetivos da nossa lição, nós vamos observar o que cremos a respeito de Deus, e Deus é razão de tudo, não é? Então é sobre isso que nós vamos estar comentando a partir de agora. O comentarista colocou como texto base o Salmo 139, no seu versículo 1 até o versículo 12, onde fala do Senhor, né? Deus. Então, o primeiro tópico nos fala assim: doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, não é? Por exemplo, nós vamos tratar do ateísmo, e no dicionário teológico nós vamos encontrar uma definição interessante aqui da nossa lição, não é? Nós vamos encontrar uma definição interessante aqui, no dicionário teológico aqui principalmente esse aqui do pastor Claudiano de Andrade. Usamos bastante ele, e para a nossa lição ele é bem sintetizado, bem explicadinho, não é? Ajuda bastante quando vamos explicitar essas questões. Então, quando vamos trabalhar Deus dentro do seu conceito, não é? Do hebraico quer dizer Elohim, não é? Ou no grego é Theos, no latim é Deus, mas separe, ou seja, o atributo de Deus o leve aí a agir de acordo com o plano e que ele estabelece na eternidade, não é? Segundo o conceito judaico, Deus é atemporal, e de fato, porque se Deus fosse eterno, tinha um tempo que tinha uma criação, então criou para a eternidade. Logo, nós vamos observar que os conceitos, se Deus criou o tempo, não é? Ele não criou um tempo para si mesmo, certo? Então são essas demandas que sempre existem, não é? E temos que estar respondendo perguntas, temos que estar aliado a esse fator, não é? Da deidade, e a esse fator de Deus em nós, nós em Deus, enfim, são fatores assim. Então, conforme está escrito aqui, o dicionário teológico define Deus, no hebraico é Elohim, no grego é Theos, e no latim é Deus. É um ser supremo, absoluto, infinito por excelência, criador dos céus e da terra, eterno, imutável, onipotente, onisciente, espírito, ser incriado, é a razão primária e última de tudo que existe, não é? Então a Bíblia dá essa consistência, a racionalidade também dá essa consistência, e nós temos aí essa visão, né, dentro dessa questão de Deus, dentro do seu conteúdo, contexto absoluto, não é? Dentro dos meios do rabinato, nos dias de hoje, então se fala que não existe Deus, não é? De forma que
Deus é. Na verdade, Deus é. Entendeu? Então, para nós, dentro do nosso conceito humano, dentro do nosso convívio, do nosso ciclo de conhecimento e limitações, Deus existe, porque sentimos, vimos Ele atuar. Dentro do conceito da deidade, Ele é. Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é tudo no sentido de bondade e tudo no que diz respeito à justiça. Ele é justo, Ele coordena, Ele domina, Ele tem todo o poder. Ele é autoexistente, logo, se é autoexistente, não tem ninguém que o criou. Ele é incriado, Ele é um ser inascido, né? Então, a doutrina do teísmo, por exemplo, de acordo com o dicionário, teísmo é um conceito é uma doutrina que se baseia na teologia natural, né? E também na teologia revelada, né? Quando vamos observar isso, nós vamos ver que dentro dos conceitos bíblicos e teológicos, nós vamos observar que Deus, Ele é, em todos os sentidos falando, né? Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a questão da teologia propriamente dita, onde eu trouxe todo o conceito disso, dessa questão de teologia dentro do seu aspecto mais profundo, teologia bíblica, teologia alexandrina, teologia acromática, teologia catequética, teologia da cruz, teologia da experiência, né? Teologia cética, teologia arquétipa, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos observar que dentro do seu bojo contextualizado, quando vamos tratar de Deus, nós vamos ter que nos ater a tudo, mas tudo, literalmente, que é determinado por Ele, com Ele e para Ele. Logo, nós não temos muito o que negar desse caso. Vai negar o quê? Sendo que Ele é autoexistente, não é? Então, o teísmo quer dizer teos, no grego, e Deus, que esse ismo aí, mais ismo, quer dizer doutrina, que baseado na teologia natural, e revelada, admite a existência de Deus, de um Deus pessoal, criador, preservador que existe preservador de quando existe, do que tudo que existe, e intervém nos negócios humanos, né? Dentro da questão da teleologia, é um completo perfeito, que vem do logos teleos, quer dizer completo, perfeito é igual logos, né? Então Deus é tudo isso dentro dessa questão. Depois nós temos a teontologia, que, como eu já disse, vai trabalhar a natureza de Deus, ok? Vamos para a nossa aula propriamente dita, não é? Porque é uma aula abrangente, é um assunto que não consegue se falar isso nem em um dia todo, se você for trabalhar essa questão, tá certo? Então vamos lá. De acordo com o teísmo, o dicionário, teísmo é uma doutrina que se baseia no fundamento da teologia natural. Eu já falei isso aqui, né? A Bíblia é a palavra de Deus, nós temos a certeza. A fé nos leva a acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso revela a realidade do Senhor. Logo, Jesus é o Filho de Deus e, consequentemente, a salvação e vida eterna. Então, note quanto a doutrina está implicada com a realidade, né? Nós vamos ver que o teísmo, o que é teísmo? É oposição, em oposição ao ateísmo, é a oposição ao teísmo. Então, vemos que o ateísmo é uma doutrina que nega de maneira sistematicamente a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas. Vamos ver as três mais conhecidas. Por exemplo, o ateísmo especulativo é um sistema filosófico que aplica explica ou implicamente inclui a realidade de Deus,
Tem também o prático, né? Ateísmo prático, que é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como não crer. E temos também, dentro de uma plena indiferença, né, religiosa, e uma vida completamente materialista, né? E temos também o militante, que é o ateu ativo, agressivo, que declara que a fé, que a guerra intelectual contra Deus, e procura construir uma antirreligiosa, uma atitude religiosa, aliás, uma atitude antirreligiosa. O ateísmo, o marxismo é militante, pois critica aí a religião sob todos os pontos de vista, em partes e épocas, né? Uma argumentação clara, né? Cremos que em Deus, cremos que em um Deus imanente, transcendente, né? É uma argumentação clara, né? Cremos em um Deus imanente, transcendente, né? Que significa estar perto de nós, é suficiente para ouvir e ter comunhão conosco. Transcendente, que significa estar em si mesmo, não transmite aí a outro. Deus acima, além de todas as coisas. Então, o Criador está presente no universo mediante os seus atributos oniscientes, onipotente e onipresente. Então, por intermédio de seus atributos morais, na transcendência temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e a criatura. Dentro do contexto dos rabinos, dos judeus, nós vamos observar, eles dizem que Deus não existe, né? Por quê? Porque eles entendem que Deus criou todas as coisas, sim, e não depende delas em nada. Então ele não existe, porque se existe, alguém o criou, não é? Se ele criou o tempo, ele é dono do tempo, Deus ocupa todo o tempo e não há tempo para Deus ocupar, porque ele é atemporal, entendeu? Se ele cria um tempo, a eternidade. Eternidade é um tempo infinito, mas foi criado, certo? Então tudo que é criado depende de Deus, desse ser que nós chamamos de Deus, do ser divino. Então, quando vamos fazer a tratativa de tudo isso, nós vamos observar que, dentro desse contexto, que não tenha dúvida que Deus, ele é autoexistente. Ele é autodominador, ele é autodisciplinador, ele domina céu, terra, ele domina a atmosfera, ele coordena todo o sistema planetário, não é? Isto é um fato. Isso não tem como o homem fugir, porque ele não consegue controlar a chuva, ele não consegue controlar o sol, ele não consegue intervir na natureza, porque ele é totalmente dominado pelo Deus Criador que fez os céus e a terra. Então, a Bíblia não procura oferecer muita coisa com prova racional quanto à existência de Deus. Pelo contrário, ela já começa tomando aí a sua existência como preposição básica. No princípio, Deus, está escrito, capítulo 1, versículo de Gênesis. Então Deus existe, ele é pronto, ele é o ponto, no nosso conceito, como eu disse, no nosso ser, em nós, ele existe. Ele é o ponto de partida por toda a Bíblia, ele há evidências substanciais em favor da sua existência. Na ciência, né, os filósofos, desde os antigos, né, eles têm a convicção e se baseia em Immanuel Kant. Nós vamos ver que a visão de Kant, ou como se chama kantiana, e vários outros filósofos socráticos e pré-socráticos, ok? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a evidência e as substanciais de Deus a favor de sua existência, também de um lado disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Por outro lado, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? Deus se tornou conhecido mediante ao ato de criar e de sustentar tudo quanto existe. Ele dá vida, dá alento, então o alimento, a alegria. Então essas ações são acompanhadas por palavras que interpretam o seu significado.
a relevância, então fornece tudo isso aí. Então o que está entre nós acredita que Deus haja revelado nas Escrituras, descreve a deidade única e verdadeira de tudo com base na autorrevelação de Deus, né? E assim sucessivamente. Então não temos nada para trabalhar a questão da negativa, não existe isso, ok? O que cremos a respeito de Deus? Nós cremos que Deus é eterno, nós cremos que Deus é santo, nós cremos que Deus é justo, nós cremos que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, não é? E Deus é a razão de tudo. Não há tempo a perder sobre essas demandas, ok? Por exemplo, quando vamos falar de teontologia, nós vamos falar sobre os atributos naturais de Deus, né? Então, nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus não é servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa, não. Hoje nós vivemos uma mísera crise em que colocam-se Deus pidão. Se tu me adora, eu te dou isso. Se tu me adora, eu te dou aquilo. Se tu me adora, eu te dou aquilo outro. Esse Deus não é bíblico, não. Esse Deus é um Deus miserável, onde se coloca ele de joelho, não é, para ficar pedindo esmola a um ser humano falido, dependente, carente, miserável, pecador, que precisa da salvação do próprio Deus. Então, isso aí é inaceitável. Não tem nem o que discutir isso aí, porque não há possibilidade alguma, né? Então, porque Deus, dentro da sua propositura, Deus existe por si mesmo, não depende de nenhuma fonte originária para existir. Seu próprio nome, Yahvé, declara que ele é continuamente e será sendo, ele é e continuamente será Deus, ele é hoje, ele é ontem, hoje e será eternamente. Então Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo, ou para ensiná-lo, ou para ensinar a projetar, não. Com quem tomou conselho para que ele desse entendimento? Ele fizesse notório o caminho da ciência. Isaías 40, verso 14. Então Deus, jovens, que me ouve e tal, você que escuta nossas aulas, Deus, ele não necessitou de outro ser para ajudá-lo na criação, na providência. Deus quer e pode otorgar a vida ao seu povo. Ele é o único independente de qualquer outro ser do universo. O Pai tem vida em si mesmo, ele tem a vida nele mesmo. Então nenhum ser criado pode fazer tal declaração quanto a nós, né, criaturas. Só resta declarar nossa adoração. Dignos é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, verso de número 11. Deus é Espírito, né? Então os samaritanos eram considerados sectários pelos judeus no primeiro século. Os inimigos a serem evitados, forçados a abandonar a idolatria. Os samaritanos elaboraram aí uma interpretação própria do Pentateuco, consagrando o Monte de Gerizim ao seu local de adoração. Além disso, rejeitavam o restante do Antigo Testamento. Jesus, na sua conversa com a mulher samaritana, ele desfez esse grave erro. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é cognoscível. Deus jamais foi visto por alguém, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 18. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas se revelou em diferentes ocasiões e de várias maneiras. Isso indica que é da sua vontade que conheçamos e tenhamos um correto relacionamento consigo, né? Isso não significa, porém, que podemos completar exaustivamente a totalidade do caráter da natureza de Deus. Assim, da mesma forma que ele se revela, também se oculta. Verdadeiramente tu és Deus, que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Capítulo de número 45, no seu verso 15. Ao mesmo tempo que ele aparece, ele se oculta. Então Deus não
Deus não se oculta para encobrir seus atributos, não, mas para nos deixarmos bem perante nossos limites, diante do seu ilimitado poder, pelo fato de Deus ter decidido agir através de seu Filho, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 2, e tem a plenitude habitando nele, né? Podemos aí estar confiantes que encontraremos em Jesus grandiosas manifestações do caráter de Deus, né, do caráter divino. Deus é eterno. Medimos a nossa existência pelo tempo, né, o passado, o presente, o futuro, mas Deus não está limitado ao tempo, conforme eu disse no início e falei aqui alguns conceitos judaicos, né? Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Um antigo filósofo questionado, um antigo questionamento filosófico indaga: Deus é capaz de criar uma rocha tão grande que ele mesmo não possa mover? Se ele não consegue movê-la, logo ele não é todo poderoso. Se ele não é capaz de criar uma rocha tão grande assim, então isto comprova que ele também não é todo poderoso. Essa falácia da lógica simplesmente brinca com as palavras e desconsidera o fato de que o poder de Deus está relacionado aos seus propósitos, né? Então a pergunta mais honesta seria: Deus é todo poderoso para fazer tudo quanto pretende e que deseja de acordo com o seu poder? O que é que ele deseja? Qual é o seu propósito? Seria uma pergunta mais honesta, né? Deus é onipresente, né? Deus é onisciente. Nos dias do Antigo Testamento, as nações ao redor de Israel serviam aos seus deuses regionais, né, e aos seus deuses nacionais, cujo poder limitava-se na localidade ou nos seus rituais. Na maioria dos casos, os devotos achavam tais deidades que tinham poder somente nos domínios habitados pelo povo que prestavam culto, aliás. Deus é onisciente. Ele não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes de todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Então Deus é onisciente. Não existe possibilidade de um ser criado se esconder de Deus, ok? Deus é sábio. Isso é a natureza de Deus. Deus é fiel. Os atributos morais, né? Dentro dos atributos naturais e de atributos morais de Deus. Deus é fiel, né? Deus é fiel. Quando você fala que Deus é fiel, são atributos naturais. Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus é paciente, Deus é amor, né? Deus é gracioso e misericordioso, Deus é santo, Deus é reto e justo, né? E assim sucessivamente. Então você tem aí temos razões sobejas para provar, né, para nós mesmos, né, para qualquer outro, né, que Deus ele é e ponto. Deus ele é. Então, dentro dessa questão da teontologia, nós temos aí a natureza de Deus, que nós vemos as revelações acerca de Deus. Nós temos a natureza moral, a natureza racional, a natureza emocional, a natureza cosmológica e o argumento, a revelação cosmológica e o argumento teleológico, né, e o conhecimento revelado de Deus. E nós temos também os argumentos antiteístas, né, ou seja, nós temos o ateísmo, temos o politeísmo, temos o panteísmo oriental, temos o panteísmo ocidental, o panteísmo cristão, o materialismo, o positivismo, o agnosticismo, o deísmo e o teísmo. São argumentos antiteístas, anti-Deus, né? E assim fomos nós, são argumentos anti-Deus. Então podemos observar dentro da sua proposta de argumento que a Bíblia nos apresenta, né? De tudo que temos que obedecer e temos que atentar para o que Deus é, para o que Deus fez e para a sua existência, não é? Então Deus ele expressa aí do texto dentro da questão da teologia bíblica, está tudo ou tratado sobre Deus. Quando vamos falar de teologia, vamos falar sobre estudos e tratados sobre Deus,
O termo, entretanto, é aplicado às áreas que fazem aí a parte desse conjunto de estudo relativo à divindade, muito abrangente, né? Charles Roth, ele, no seu livro, aqui, no seu dicionário, na sua teologia sistemática, ele vai fazer essa tratativa sobre as revelações de Deus, né? E ele diz, desse informe especial de dar-se a conhecer ao homem. Essas formas são de revelação são incontestáveis, impedindo qualquer possibilidade de escape. O ser humano de escape humano a ponto de tornar-se incrédulo, o incrédulo indesculpável por não acreditar nele, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente que se vê as coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, né? A revelação de Deus se dá fundamentalmente de modos naturais e especial, assim compreendida dentro dessas visões, né? Tem a revelação antropológica, que é a primeira forma de que Deus se revela ao homem, é intrínseca, né? O texto diz que nele se manifesta. A revelação antropológica humana, quando está em Romanos capítulo 1, versículo número 19, não é? E Deus comprova aí as características divinas de que o homem guarda dentro de si a parte da criação, ou seja, a imago Dei. Imago Dei aqui quer dizer imagem de Deus, capítulo 1, versículo 27 e capítulo 5, versículo 1, adotando os princípios da física, de que tudo que se assemelha se atrai. Então, traçamos aí um paralelo entre o homem e Deus. O ser humano é atraído por Deus, porque ele mesmo é a fonte primária do ser humano, não é? Então, Tomás de Aquino já tinha também essa visão. Ele diz que o homem é um ser incuravelmente religioso, porque o homem é um ser religioso. Por que o homem é um ser religioso? Porque ele levar a isso, certamente, sua natureza original há no homem a sua atração inconsciente para o sobrenatural. Isso nos leva à busca de Deus, a buscar a Deus, mesmo que seja de modo distorcido, né? Então, Tomás de Aquino também já concordava com essa visão, não é? Não tem muito o que fazer, porque o homem já nasce sim com essa visão, não é? Então, dentro do contexto da natureza de Deus, os seres humanos, sua ignorância, se esbarra dentro dessa questão, e ele mesmo se auto-taxa, se considera uma pessoa totalmente ignorante, rebelde acerca da divindade, ok? Então, o próprio Deus, ele confronta, a própria santidade de Deus, ele faz com que o homem se confronte. Aí nós temos a natureza moral de Deus, que é conhecida pela consciência da justiça, né? Inerente ao ser. Temos a natureza racional, que distingue o homem dos demais formas de vida animal, né? E temos também a natureza emocional, que é a capacidade de que o ser humano de sentir alegria, tristeza, amor, ódio, reflete aí a sua singularidade em relação aos animais, né? Hoje nós vivemos aí um choque de cultura, sei lá, uma distorção, onde os animais, as pessoas estão colocando os animais no lugar de pessoas, de seres humanos, né? Isto é totalmente discrepante, não tem base, não tem lugar em espaço algum, né? Não existe a possibilidade alguma disso prevalecer ou ter coerência, né? Enfim, depois nós temos a revelação cosmológica, não é? Por mais que os materialistas se esforcem para defender essa teoria da evolução, não é? Excluindo a crença em Deus, o Criador, nós vamos observar, não há como negar a maravilhosa natureza de Deus, a existência do cosmos que exige necessariamente uma causa primária, não é? Augusto Strong, ele no seu livro Teologia Sistemática, ele declara assim: tudo que começa, quer substância, quer fenômeno, deve sua existência a alguma causa produtiva. O universo, pelo menos do que se refere
a sua forma presente. É algo que começando, ou seja, é algo começado e deve a sua existência a uma causa que corresponde a uma produção. Tal causa deve ser infinitamente grande, né? Depois nós temos a harmonia da existência do animal, vegetal, mineral, que exige necessariamente um design inteligente, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos o argumento teleológico, né? Nós vamos ver que esse argumento contribui para mostrar que tudo que há no mundo resulta de um desígnio divino, não é? A ordem da adaptação do universo constitui-se de que a prova de Deus, que Deus existe. Os termos gregos teleos, quer dizer fim, e logos quer dizer razão, não é? Então a forma, palavra teológica indica finalidade e propósito. A teleologia, nesse caso, é empregada para considerar o propósito do universo. Tudo que nele o que há nele está escondido. O argumento teleológico contribui para mostrar aí que tudo que há no mundo resulta de um desígnio divino, ok? E assim vamos nós, um argumento interessante, não é? E depois vem o ateísmo, né? Que faz uma negação aberta, positiva da existência de Deus, não é? Entretanto, o ateísmo não é apenas uma posição que define a absoluta descrença na existência de Deus, mas se refere também a uma classe de crença, a diversa crença absoluta em alguém possuidor de qualificações descritas na Bíblia, né? Depois nós temos o politeísmo, que é as religiões que são dadas às crenças em muitos deuses. As religiões históricas estão divididas em 4 categorias: religiões da integração, religiões da servidão, religiões da libertação e religiões da salvação. Então, executando aí as religiões monoteístas, como os judeus, como o judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas essas religiões, desde as religiões pré-históricas, as mais vagas, adotam crenças em deuses diversos, né? Também estranho. Então a religião da integração, por exemplo, são as mais antigas, né? Suas crenças estão ligadas à terra e à colheita e sustento do homem, né? E assim sucessivamente. Então nós temos aí o deus egípcio Amon, que era representado pelo carneiro, né? Depois nós temos o panteísmo. Panteísmo é a forma de monoteísmo, mas não o mesmo monoteísmo professado pelas religiões monoteístas, né? O panteísmo é um termo composto, pan do grego, quer dizer tudo, e teísmo ou theos do grego também, que quer dizer Deus, que significa tudo é Deus, e desse modo que Deus existe, é desse modo que existe a mente, a matéria, que forma-se esse Deus. Então o panteísmo, longe de ser uma forma religiosa ultrapassada e antiga, é bem presente no pós-modernidade, né? E pode ser percebido aí até mesmo nos meios cristãos. Então o panteísmo nega a dualidade entre a matéria e o espírito. Deus não tem existência senão no mundo. O homem não é existencial pessoal, não é uma existência pessoal, mas um movimento da vida de Deus. É uma onda de superfície do oceano, uma folha que cai, que se renova a cada ano. Então o panteísmo segue as seguintes distinções do Oriente Médio e do cristão. Depois nós temos o panteísmo original, ou oriental, não é? Veio de filósofos, pai do idealismo alemão, não é? Panteísmo cósmico, foi usado aí por Hegel, né? Que era um alemão, não é? Um filósofo alemão, né? Desse panteísmo cósmico, seja difere do cósmico, é aquele que vê Deus no mundo, na matéria. Então a expressão ela foi cunhada por ele, Hegel, né? Que trabalhou primeiro essa visão aí. Depois nós temos o panteísmo ocidental. Entre os nomes mais famosos desse panteísmo está Bento Spinoza, né, que viveu de 1632 a 1677 e escreveu tratados éticos, uma perspectiva panteísta, né, e diz que Deus é a única realidade verdadeira e o mundo uma realidade subordinada, a emanação do processo de Deus, né? E depois nós temos o panteísmo cristão,
né? Esse panteísmo cristão formal deve ser de admitir que existe um panteísmo cristão sorrateiramente um fruto da ingenuidade de alguns poetas, compositores influenciados talvez pelo panteísmo, ok? Depois temos o materialismo. Tudo isso são doutrinas e ensinos que negam a existência de Deus, né? E assim sucessivamente. Espero poder ter ajudado, que Deus em Cristo nos abençoe. Temos o positivismo, o agnosticismo, não é? Nós temos o deísmo, não é? O termo deísmo deriva do latim Deus e originou-se do inglês Lord Herbert Camber. O deísmo é uma posição filosófica naturalista, né? Quem trabalhou também essas visões foi Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Esses homens também trabalharam essa questão. Depois temos o teísmo, né? E assim sucessivamente, tá certo? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar a vida. Como eu disse, o assunto de teísmo, o assunto de Deus é grande, um assunto vasto. A lição, o livro de apoio está muito bom, recomendo que compre. Esse teólogo eu não conhecia, mas estou gostando bastante de lê-lo, não é? Ele trouxe bastante fundamentos aqui no livro, né? Tem bastante informações e também ele trata em curto espaço, ele trata de tudo um pouco. Muito bom esse material, adquiram, certo? Muito bom. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.